Amém. Aliás, não abra, né? A gente está falando sobre a série Autoridade Espiritual e geralmente não tem um texto base. É um assunto que nós estamos tratando, e aí dentro do assunto existem as bases bíblicas para aquilo que estamos falando, né? Nós estamos, na verdade, em duas séries simultâneas, que é a série Autoridade Espiritual, e estamos na série também Nova Criatura. Aproveitando aqui, para só endossar aquilo que eu falei lá no grupo, e também que o evangelista Flávio falou aqui domingo passado, e trazendo também uma informação mais completa de algo que vem ardendo no nosso coração. Se tem algo ainda que nós precisamos alinhar aqui, ajustar aqui, na verdade, não é nem alinhar, ajustar aqui no nosso ministério, é a questão do discipulado da igreja, né, que hoje ele acontece por meio das células, mas a gente sabe que o desafio é muito grande e a gente quer preparar um material online para que a gente possa, além de ter o discipulado pela célula, aqueles que por alguma razão estão tendo dificuldade de ter o discipulado na célula, a gente tenha como dar ele online. Por quê? Nenhum líder aqui na igreja, ou nenhuma pessoa que vai se tornar um líder, assim como um oficial aqui da igreja, que é o evangelista, e até mesmo quem vai estar no voluntariado, né? Quem vai estar no serviço do Senhor, pode estar sem um conhecimento da palavra, sem uma preparação da palavra. E aqui a gente tem o discipulado, a igreja tem discipulado, mas por a gente não ter uma estrutura de salas, a gente tem um formato de culto pela manhã, de sala de oração e de ensino da palavra, e a gente vinha dando apenas pelas manhãs de domingo o discipulado avançado. Então a gente tinha o discipulado inicial, que é a base, que é os assuntos Nova Criatura, Autoridade Espiritual, o discipulado 1 e o discipulado 2. Esse é o nosso o nosso currículo base para que qualquer pessoa que venha servir no reino aqui tenha. Então, a partir de que agora a gente começou a dar essa base aqui pela manhã, nós vamos depois, como já está sendo feito, continuar recortando os estudos e depois nós vamos montar o nosso discipulado online, e aí sim, a partir desse discipulado estar completamente dado aqui pelas manhãs de domingo, nós vamos então fazer a escola de líderes online, para que todos que por alguma razão não esteja conseguindo fazer pela célula, faça também online, né? E aí depois a gente vai planejar, inclusive com formatura, vai ser um negócio bacana. Então, nós estamos dando a série Autoridade Espiritual, e essa série é uma série muito pastoral, porque é um assunto, além de ser muito, muito melindroso, cabe muito mais para o pastor da igreja, ou para os pastores da igreja, que é o nosso caso aqui, meu e da pastora Graça, de dar, do que terceirizarmos esse assunto. Então, como nós temos também algumas agendas que impediria da gente dar a sequência toda, então a gente também inaugurou a série Autoridade, a série Nova Criatura, e aí os domingos que eu não puder estar aqui ministrando, e a pastora, paralelamente será dada a Nova Criatura, tá? Então, aqui deixando mais claro por que estamos fazendo assim, e eu tenho certeza que continuará sendo bênção para nossas vidas, porque aprender a palavra, irmãos, é algo muito importante para um crente em Jesus. Um crente em Jesus, ele tem que conhecer a palavra. A gente não pode abrir mão da palavra. Um dos grandes desafios para mim como pastor dessa igreja, nesse tempo de avivamento, é justamente saber, né, me mover com vocês dentro dessa atmosfera, para que a gente não só tenha o mover, e também para que a gente não anule o mover. Então, uma igreja que vive só de mover do Espírito,
ela tende a se perder ao longo da caminhada. Por quê? Porque a gente começa a dar importância ao que não é essencial. O essencial não é o mover. O essencial é conhecer o dono do mover. O essencial é estar fundamentado no dono do mover. Porque quando nós estamos fundamentados no dono do mover, nos movemos de forma equilibrada, de forma doutrinária. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado. Porém, a gente tem aprendido a se mover, né? Ou a se movimentar na terra como os céus se movimentam. Então, a gente também entende que o Espírito Santo tem liberdade, inclusive para um domingo de manhã, ele tomar conta da casa e fazer o que ele quiser. A lição que eu vou começar hoje mesmo, que é às 5, no domingo retrasado que nós daríamos, não foi dado. Por quê? Porque a presença da glória de Deus invadiu o ambiente e a gente discerniu que aquela manhã era uma manhã onde o Senhor queria se mover do início ao final da manhã. Então, não há problema nenhum, né? Como se eu começar aqui a palavra e, de repente, a presença vir também, ele tem liberdade para isso. Então, é um desafio muito grande, mas a fundamentação da palavra, ela é que sustenta a vida de um cristão. Ela é que mantém um cristão de pé, principalmente na hora da guerra, na hora da dificuldade. O ensino da palavra como essa que nós estamos, sobre a autoridade espiritual, ensina os cristãos a não cometerem pecados que, inclusive, Deus abomina. Então, quando se trata de pecado, por exemplo, se tem um pecado, irmãos, que Deus não tolera, grave isso aqui. Se tem um pecado que Deus não tolera, é o pecado contra a sua autoridade direta e contra a sua autoridade indireta. Rebeldia contra a autoridade direta de Deus é quando você se rebela contra o próprio Deus, quando você não obedece ao que Ele está dizendo para você diretamente. Indiretamente, quando você não respeita aqueles que Ele instituiu como uma liderança sobre a sua vida. E todas as vezes que a gente se rebela contra um líder que Deus colocou sobre as nossas vidas, nós estamos se rebelando contra o próprio Deus. E por que que esse pecado Deus não tolera? Porque todas as vezes que nós cometemos rebeldia, aí escute bem isso aqui que eu vou falar para você, que eu vou falar agora de uma forma geral, e a gente está aprendendo isso. E aí entende-se aqui rebeldia de filho contra pai, rebeldia de empregado contra o patrão, entende-se aqui rebeldia contra as autoridades constituídas, e aí quando chega para dentro do meio cristão, contra líderes, nós estamos cometendo pecado de rebeldia, de rebelião contra Deus. Contra Deus. E aí, meu amigo, você está abrindo uma legalidade para viver uma vida maldita. Porque todas as vezes que de alguma maneira nós cometemos rebeldia, nós estamos lembrando a Deus o que Satanás fez com ele. E hoje nós vamos ver muito sobre isso aqui. Nós vamos falar um pouco sobre, aliás, a lição 5 trata, o tema de hoje é as consequências da rebelião de Satanás. As consequências da rebelião de Satanás. Então é um assunto que às vezes até gera comichão nos ouvidos. Por quê? Porque nós, não é você não, nós, amém? Temos uma tendência à rebeldia, à rebelião. Porque nós somos pecadores. O pecado habita em nós. Então, por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque se rebelaram contra Deus. Por que Deus acabou com Éden e expulsou o homem do Éden? Porque Ele não tolera pecado contra a sua autoridade. Então, isso gera comichão nos nossos ouvidos, muitas vezes, uma inquietação, porque é algo que nos confronta.
Tudo aquilo que nos confronta nos tira do comodismo, tira do nosso conforto. Então, a igreja de Jesus precisa estar alinhada. Por isso que eu sempre digo que Jesus é um estilo de vida. Porque o estilo de vida do cristão, que é Jesus, ele é completamente diferente do estilo de vida do mundo. Então isso é algo que a gente precisa guardar no nosso coração. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Então, vamos dar início à aula 5. Eu acredito que não vai dar para dar toda ela hoje. Domingo que vem eu termino. Porque tem muito conteúdo. E, inclusive, pode acontecer isso. Quando eu, por exemplo, se eu tivesse agenda domingo que vem, eu não poderia ministrar essa palavra. Então, eu teria que ser a nova criatura. Então, pode acontecer Deus estar aqui e ainda está sendo ministrado nova criatura também. Então vamos falar hoje, na aula 5, o tema é as consequências da rebelião de Satanás. Neste estudo, nós aprenderemos todas as etapas da rebelião de Satanás. Vamos aprender que, independente do motivo, rebelião tem um preço alto demais. Guarde isso no seu coração. Rebelião tem um preço alto. Você concordando ou não, achando bonito ou não, não importa. Isso não depende do meu querer e do seu querer. E não queira aprender da pior forma. Porque aí você não vai... aliás, não sou eu que vou te tratar. Vai ser o próprio Senhor que vai te tratar. E também vamos aprender que ninguém tem o poder de definir o que é rebelião, senão a Bíblia. Então, se a gente quer aprender sobre rebelião, o que é rebelião está na Bíblia, né? Então, o primeiro ponto é criado com requintes de perfeição. Quem foi criado com requintes de perfeição? Uma das primeiras coisas que buscamos quando nos deparamos com um caso de rebelião e divisão de igreja é onde o líder que traiu falhou. Escute isso. As pessoas costumam julgar a gravidade das ações de quem trai baseado no quanto o traído errou. Tipo assim, e você está sabendo? Fulano se rebelou contra o apóstolo. Fulana se rebelou contra a pastora. É mesmo? E o que a pastora fez? E o que o apóstolo fez para ele ter se rebelado? Você percebe a artimanha de Satanás? Ele que se rebelou, ele que foi rebelde, ela que foi rebelde, ela que se rebelou. Mas a pergunta... A coisa é tão maligna, irmãos, tão maligna, que o diabo coloca pena de quem foi o traidor. E aí, a gente, em vez de falar assim, e o que ele fez para ele se rebelar contra? A gente faz assim, não, o que o pastor, o que o apóstolo, o que a pastora fez para ele ter se rebelado? Como se a culpa da rebelião do abençoado, da abençoada, fosse o pastor, fosse a pastora. E aí, amado, é simples. Geralmente um rebelde, quando não quer ser tratado, e geralmente ele é intratável, geralmente, ele sai. Aí ele vai para um outro arraial. Mas ele é tão bom ovelha, mas tão boa ovelha, que ele também não fica no outro lugar, porque o pastor é muito ruim. Aqui eu já passei por isso, irmão. Aqui já teve situações de quando eu ia tratar, sabe como que era a resposta de quem eu ia tratar? Não, o senhor entendeu errado. Não foi bem assim. Não, o senhor interpretou errado. O senhor está vendo demais, hein? E pela terceira vez, quando eu fui tratar as figuras, né? Aí eu arrumei uma estratégia, porque eu não tinha como disciplinar
alguém que negava que aquilo que eu estava dizendo era verdade. Aí eu peguei de um jeito, irmãos, que não tinha como escapar. Eu falei assim, então, mais uma vez, né, aconteceu um episódio, mas eu já sei o que vocês vão dizer. Como eu já sei o que vocês vão dizer, eu cheguei a uma conclusão. Eu sou um péssimo pastor para vocês. Eu não presto, olha, eu sou muito ruim. Vocês são muito bons, vocês são tão bons, mas tão bons, que eu sou incapaz de pastorear vocês. Então vocês podem procurar uma nova igreja para vocês encontrar um pastor que vai ter a capacidade de pastorear vocês, porque eu sou muito ruim, sou muito incapaz. Porque tem hora que a gente tem que dar uma de doido, irmãos. Dar uma de maluco. E pastor que não age assim quando encontra alguém com essas características de rebeldia, ele vai levar muitas vezes decisão de ovelhas. E eu já vi isso acontecer. E você pensa que não já tentaram fazer isso aqui comigo também? Mas eu conheço a palavra, irmãos, e aquilo que eu tenho aprendido e falado. Se eu procuro conquistar a autoridade, e a autoridade não é respeitada, eu exerço o poder que Deus me deu. Mas não pode ter bagunça na casa de Deus. A casa de Deus não é bagunça, irmãos. Isso aqui que você está vivendo, onde você está agora sentado, recebendo uma palavra de ensinamento, não é bagunça. É a casa de Deus. É a casa de Deus. E quando é a liderança que não está alinhada, né? Aí você ora por ela. Mas aí a gente não pode fazer nada? Não. Você só pode orar. Porque quem tem que fazer é quem chamou. Agora você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Se para uma ovelha existe juízo, existe punição de Deus, quando comete rebeldia, imagina o peso que é para um líder, para uma líder, quando não está fazendo o que Deus está mandando. Você tem noção? Se você parar para pensar, você vai até orar pedindo a Deus misericórdia. O que nem se deve pedir, não se pede misericórdia para rebelde. Como que eu oro pelo rebelde, apóstolo? Entrego ele nas mãos de Deus. O rebelde, a gente não pede misericórdia. A gente pede a Deus, Senhor, eu entrego fulano nas suas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é quem sabe a maneira correta de tratar e de cuidar. Aí se eu pedir misericórdia pelo rebelde, você vai entrar na luta com ele. Porque todo rebelde precisa ser tratado, precisa ser disciplinado, precisa ser tratado pelo pai. Entra numa de querer pedir misericórdia para um rebelde. Apóstolo, não concordo com isso. Tudo bem, então. Então você ora pedindo misericórdia para o rebelde, tá bom? E se tu for desse ministério, na hora certa eu vou te dizer. Se eu souber, eu vou te dizer. Quando você vier aqui todo arrebentado, toda arrebentada, eu falo assim, agora filho, agora você vai orar para você se corrigir, porque você foi se meter onde você não devia. Irmão, o negócio é pesado. Quer mais uma experiência? Vou te contar mais uma experiência. Nós estávamos ali na escola ainda. Entrou um homem surtado na igreja. Cheio de cocaína. Só que até então, a gente não tinha visto que ele estava drogado. E ele começou a querer fazer bagunça no culto. E aí, os irmãos, na ocasião, foram lá, conversaram, ministraram. Chegamos, no primeiro momento, a achar que era demônio. E aí, não era demônio, porque a gente foi lá, expulsou e nada de... E o cara continuava fazendo bagunça. Aí, daqui a pouco, a gente percebeu, principalmente quem já foi usuário de drogas, que estava na região, que estava no culto, que já era convertido. Falou, apóstolo, ele está drogado. O nariz dele estava até meio esbranquiçado, de cocaína. E aí, depois de muita oração, de muita conversação, que ele não quis ficar no culto, a gente falou, filho, você não pode ficar aqui dentro. E a gente pediu que ele se retirasse do culto.
Só que desde a hora da ministração, tinha uma pessoa que estava chegando na igreja, que quando eu fui expulsar o demônio, que ele continuou surtado, o que o abençoado achou? Que eu não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Só que não era demônio. Porque quando é demônio, e você exerce a autoridade no nome de Jesus, tem que sair. E se não sair, se não sai, você já discerne ali que não é demônio, é surto psicológico, é tudo que você quer bagunçar o culto, menos demônio. Aí eu já tive que dar uma decisão na pessoa, que a pessoa quis entrar na minha frente, tive que parar de lidar com a pessoa para lidar com o rebelde. Aí ele ficou bicudinho. Ele queria me empeitar, me tirar da frente da administração, porque ele era o cara. Aí eu tirei ele. Aí quando a gente pegou o rapaz e convidou ele para se retirar do culto, porque ele queria fazer bagunça mesmo, mas ele ficava gritando, ele ficava pegando as cadeiras e barulho, o negócio era terrível mesmo. Aí o que ele fez? O rapaz ficou por aqui ainda, ele ficou com peninha. Aí levou para a casa dele. Ele levou para a casa dele. Não, o negócio eu estou falando. Irmãos, eu não estou brincando de estar aqui em cima não, irmãos. O que eu estou te ensinando aqui, primeiro é para mim. O negócio é violento. Não queira experimentar o que eu estou te dizendo na prática. Sempre vai ser mais doloroso. Ele levou o bonito para a casa dele, surtado. Por misericórdia de Deus, aí sim, Deus pode, por vontade própria, exercer misericórdia. O rapaz não fez nada com ele, nem com a mulher dele. Mas ficou a noite toda tirando a paz deles. O cara foi embora no outro dia. Sabe o que aconteceu 15 dias depois? O rapaz ficou surtado. Aí quem surtou foi o rapaz. Aí ele abriu uma legalidade, porque tinha demônio atuando na vida daquele moço? Tinha, mas ele não estava manifestado com demônio. Mas ele estava carregado de demônios. Ele levou para dentro da casa dele. 15 dias depois, estava a mulher dele aqui na igreja pedindo, porque ele não quis ir mais para a igreja, porque ele ficou doidinho comigo. Mas 15 dias depois, a esposa dele estava vindo aqui pedindo, pelo amor de Deus, para ir um grupo lá orar, porque o marido dela estava surtado, como o cara estava surtado. E depois foi embora para outra cidade aí. Ainda colocou o irmão aqui à prova, que foi fazer a mudança dele para abençoar o varão. E mais os irmãos foram ajudar. Quando chegou lá, irmãos, imagina uma luta de um lugar feio, de um lugar ruim, e que você ainda tinha que subir escada grande para poder levar a mudança do cara. A gente ainda teve que pagar o preço ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, meu irmão? O negócio não é brincadeira, não. Então, muito atenta, da maneira que você às vezes quer se impor, quer se levantar dentro da igreja contra um líder, contra uma liderança, porque é luta. Então, quando você vê um rebelde, não pergunte. Aliás, você não tem nem que se meter nesse negócio que tem a ver com Deus. Mas se você quiser tentar entender, você não pergunta o que o pastor, o que o líder da célula, o que o líder do louvor fez para o fulano ou para a fulana, né, se rebelar. Você vai na fonte do problema. O que o fulano fez? O que a fulana fez? E quando você identificar que ele fez o que não era para fazer, aí você entrega na mão de Deus. Você ora. Só nesse sentido. Então, creio que estamos diante de dois grandes erros. Primeiro, nem sempre sabemos o que realmente vem a ser rebelião à luz dos princípios bíblicos. Isso é um erro. A gente tem uma compreensão errada de rebelião porque a gente não vai para a Bíblia. Em segundo lugar, a verdadeira rebelião nunca tem a ver com os erros de quem foi traído, mas sim com a ganância de quem traiu. Simples assim.
Existe uma regra hermenêutica de interpretação bíblica chamada de primeira citação. Presta bem atenção nisso aqui, que isso vai te ampliar a visão e vai clarear muita coisa para você. Existe uma regra hermenêutica de interpretação bíblica chamada primeira citação, a qual ensina que a primeira vez que um determinado assunto é citado na Bíblia, ele tem a primazia de estabelecer os critérios de análise daquele assunto. Exemplo: adoração não tem obrigatoriamente a ver com música. Isso a gente já vem falando aqui há muito tempo. A gente já aprendeu por muitos anos que a adoração é um momento do louvor. Não. O momento do louvor também é uma expressão de adoração. Eu adoro ao Senhor também cantando louvores a Ele. Então, o momento do louvor não é um único momento da adoração. E a gente precisa deixar isso claro, porque é comum, até eu às vezes falo assim também, né? Vamos para o momento de adoração. A gente fala assim, né? É comum a gente dizer isso. Mas a gente precisa falar isso com entendimento. Então, no momento do louvor, não é um momento único da adoração. E aí a gente vai entender isso aqui. Então, a adoração não tem obrigatoriamente a ver com música, mas sim com uma postura interior de sacrifício. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor e adoração. E aí, por que podemos dizer que a adoração tem a ver com uma postura interior de sacrifício? Porque a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia foi quando Abraão estava levando seu filho Isaque para o sacrifício. E não havia música envolvida no processo. Lá em Gênesis 2, 25:5, você vai encontrar isso. Quando, inclusive, Abraão, ele diz aos seus moços, que estavam indo para o Monte Moriá com eles, eles param e diz assim: olha, agora eu e o menino vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Então ali é a primeira vez que está registrado na Bíblia a palavra adoração. Então, a primeira vez que é citada a palavra adoração na Bíblia, ela está trazendo um cenário de sacrifício, e não tinha música envolvida. Então, aqui a gente pode afirmar categoricamente, doutrinariamente falando, que a adoração não é apenas louvar, ou não é o louvor, o momento do louvor. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui. Está dando exemplo do que é essa questão hermenêutica, da citação pela primeira vez. Então, essa citação nos dá a base para construir esse pensamento, que a adoração não é só um momento de louvor. Aqui se usa a regra da primeira citação para estabelecer os parâmetros de interpretação do assunto. Sendo assim, a primeira vez que rebelião e divisão foram mencionadas na Bíblia, cronologicamente falando, foi quando Lúcifer se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso. Sendo esse o primeiro caso de rebelião, ele estabelece os parâmetros para entendermos por que alguém se rebela contra uma autoridade estabelecida. E é por isso também que Deus não tolera, porque todas as vezes que a gente comete pecado de rebeldia ou rebelião, nós lembramos a Deus desta primeira vez que houve no céu essa rebelião. Se os erros, aí aqui a gente entende melhor o que eu falei anteriormente. Se os erros do traído tivessem alguma coisa a ver com as motivações de quem traiu, Satanás nunca poderia ter traído a Deus, porque ele é perfeito em tudo o que faz, e nele não há mudança nem sombra de variação. Quando entendemos biblicamente o que vem a ser rebelião, descobrimos imediatamente que ela tem a ver somente com a insubmissão, ganância, inveja, soberba, altivez
e orgulho de quem trai. Então, quando Lúcifer se rebelou, não foi o que Deus fez para ele ter se rebelado. Foi simplesmente porque ele era tudo isso que eu acabei de dizer para você: insubmisso, ele era alguém invejoso, ganancioso, soberbo, altivo e orgulhoso. Simples assim. Lúcifer foi criado, e aqui vem o tema do primeiro ponto. Lúcifer foi criado com requintes de perfeição. Deus o amou tanto que lhe deu o que não deu a nenhum outro, irmão. Você tem noção disso? Quando se trata dos seres espirituais dos céus, Deus deu para Lúcifer uma moral que ele não deu para nenhum outro ser espiritual. Para você ver o amor que Deus tinha por esse ser. E aí lá em Ezequiel 28:12 está relatado essa questão de o quanto Deus o amava, pela maneira que ele era tratado e o que Deus delegou a ele. E aí uma parte do texto vai dizer: o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Essa era uma expressão que está em Ezequiel 28, atribuída que Deus deu para Lúcifer. Aqui pode-se ter a nítida impressão de que Lúcifer era o máximo que uma criatura poderia ser, acima do que ele era e acima do que ele recebeu só sendo Deus. Isto é confirmado pela reação do próprio Satanás quando ele se ensoberbeceu. A única posição que ele enxergou acima do seu nível de perfeição foi a posição do Altíssimo, e está lá em Isaías 14:14. Coloca aí, por favor, Isaías 14:14. Pode ser na versão Ark mesmo, para a gente ler. E eu vou pedir para a igreja ler comigo. Quando eu falar igreja, vocês lêem bem alto, ok? Bem forte. A igreja. Aí Satanás está se revelando quem era. Simples, está aí no texto. É óbvio que a distância entre Lúcifer e Deus é maior do que qualquer abismo sem fim, né? A gente não tem nem como comparar. Nunca nos esqueçamos de que Lúcifer é uma criação de Deus. Deus ainda é o Criador e sempre será o Criador absoluto. Absoluto, com controle total sobre toda a sua criação. É por isso que Deus nos dá o luxo de saber com antecedência o destino final desse traidor, o lago de fogo e enxofre. E essa condenação de Satanás está lá em Apocalipse 20:10. Então, pela própria maneira que Deus agiu com Satanás, e aí com uma diferença de nós, porque nós também se rebelou contra Deus por causa do pecado. O pecado, né, ele foi um ato de rebelião, de rebeldia contra Deus. Mas para nós hoje, ainda há solução. Jesus morreu na cruz, né? Está aqui a ceia, que a gente lembra esse ato. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e pagar o preço dele. Porque tem um preço do pecado, que é a morte. Mas Satanás não, irmãos. Quando Satanás ele se rebelou contra Deus nos céus e ali conseguiu influenciar uma terça parte dos anjos, que ele foi expulso do céu, ele já foi expulso com condenação. E aí, por meio da revelação do Espírito Santo, na visão que João teve na ilha de Patmos, Deus deu para João a condenação de Satanás. Então ele já está condenado, justamente porque se rebelou contra o Altíssimo. A onipotência, a onipresença e a onisciência divinas não pode ser questionada sob nenhuma circunstância. Deus é o Criador de tudo e de todos, e Ele controla toda a criação. Então nós vimos aqui
como Satanás perdeu uma grande bênção e uma grande oportunidade ao ter se levantado, se rebelado contra o Altíssimo. Ponto 2. A base da rebelião. A base da rebelião é a corrupção do coração de quem se rebela e promove divisão. A exemplo de Satanás, a Bíblia diz claramente que tudo ia bem até Deus achar corrupção no coração dele. Coloca aí, Ezequiel 28:15. Então, irmãos, a base da rebelião está em um coração corrompido. Toda pessoa que tem um coração corrompido, ela é um rebelde. Então, isso é muito sério. Então, a base está aí. Você pode ler esse texto comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Perfeito eras. Então, foi achado uma iniquidade, ou seja, um coração corrompido. Um coração que estava totalmente distante. Ou seja, a coisa começa dentro e não fora. O gatilho que dispara todo o processo é interior e não exterior. O coração de um insubmisso nunca vai admitir que o problema está nele. Então, irmãos, isso aqui é outra coisa. O rebelde nunca vai admitir que é rebelde. Por isso que é difícil de cuidar, de tratar. Por isso que é difícil de você ver um rebelde, ele sabe, se tornando uma pessoa realmente que tenha um coração como do Senhor, né? Porque todos nós que servimos a Deus, estamos sendo moldados, e o propósito é irmos em direção a ter um coração igual ao coração de Deus. Por isso que nós somos, ou fomos criados à sua imagem e sua semelhança. E essa nova criação, agora em Cristo, ela nos leva justamente ao plano inicial de Deus. Nós estamos caminhando, ou devemos estar caminhando, à estatura de varão perfeito. E é justamente o quê? Para que a gente não viva debaixo de pecado, de rebelião, de rebeldia contra Deus. É por isso que as pessoas que chegam a esta instância começam a procurar respostas externas para suas atitudes. Então ele nunca vai admitir o erro e ele sempre vai dar desculpa. Ele sempre vai culpar alguém pela sua rebeldia. Rebelde é rebelde. E se você não entender que você está tomando um caminho de rebeldia, você se torna intratável e uma pessoa não ensinável. E você vai só perdendo tudo aquilo que Deus tem para você. Porque Deus não trata com rebelde, ou melhor, Deus não abençoa rebelde, né? Deus trata com rebelde. Na lição 3, nós discutimos as prováveis explicações que Lúcifer teria dado a si mesmo e aos seus aliados para apaziguar o ânimo de todos. Mas a dura verdade que muitos não querem enfrentar é que não existe razão plausível, para rebelião e divisão. Seja qual for a explicação que um divisor tenha para dar, a única razão que Deus vai considerar é o que está dentro do coração. Então Deus vai sempre olhar para dentro de nós, irmãos. Então não adianta vir com desculpas para Deus. Deus te conhece e me conhece. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece as palavras que estão nos nossos pensamentos. E antes que ela venha à nossa boca, Ele já conhece, porque Ele é onisciente. Ele conhece. Você pode tentar se esconder de mim, do seu líder. Você pode tentar se maquiar. Mas de Deus você não se esconde. Deus sabe quem é eu e você. Em terceiro lugar, o que é a rebelião? Esta é uma pergunta que só pode ser respondida com uma forte base bíblica.
O dicionário online de português se limita em dizer que rebelião é resistência com ação violenta a agentes de autoridade, ou levante, insurreição, sublevação. A verdade é que nem todos entendem realmente o que rebelião vem a ser. E aí é por isso que é importante nós estarmos aqui numa manhã como essa, aprendendo um assunto tão precioso e importante, porque todo cristão tem que conhecer este assunto para não cometer. Tem muita gente cometendo esse erro porque não conhece. Agora, a partir do momento que você passa a conhecer o que é autoridade espiritual, aí você só vai errar se você quiser. E se você errar conhecendo, isso prova o quão rebelde você é. Porque é necessário sabermos como a Bíblia define infidelidade e rebelião, para que ninguém se deixe manipular pelo conceito pessoal de ninguém. É muito importante deixar claro que ninguém tem o poder de definir teologicamente infidelidade e rebelião, senão a Bíblia Sagrada. E o que a gente aprende com isso? Que sobre esse assunto, não tem aquele papo de você ouvir alguém dizer assim, eu não concordo com isso, eu não acho que está certo, eu não acho que é assim, tá? Você não acha, então deixa ele achar que não é. Mas o que a Bíblia diz? Então a sua pergunta é essa. Nunca fique com o que fulano ou beltrano está dizendo, mas o que a Bíblia está falando. Inclusive, eu vou aqui ainda ser mais profundo. Aquilo que eu estou te ensinando aqui é dever seu. É dever seu consultar se o que eu estou te ensinando está na Bíblia. Seja um crente bereano. Não é para você se levantar contra mim, não. Não é para você se levantar contra mim ou qualquer pessoa que esteja ensinando uma heresia, se estiver em posição de autoridade. Mas é dever seu você saber se aquilo que está sendo ensinado na igreja está baseado na palavra. Porque isso vai gerar autoridade para quem está pregando, para você, e para você receber de quem está ministrando. Eu não tenho problema nenhum de você ir consultar na Bíblia se o que eu estou te ensinando está na Bíblia. Aliás, eu inclusive tento o máximo dizer para você que está na Bíblia. Já te facilitando. Por quê? Porque se você for incapaz de, quando encontra na Bíblia respaldo para o ensino doutrinário que está sendo dado e não quer obedecer, isso revela o quão rebelde você é. Então não tem negociação, irmãos. Não tem negociação. É o que a palavra diz, e acabou. Não tem discussão, não tem mais, não tem eu acho, não tem nada disso. Então a gente precisa, corrigir isso, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo onde o que eu estou ensinando para vocês está sendo ensinado em poucos lugares, irmãos. Essa bagunça que está a igreja de Jesus é porque está faltando ensinamento. E a gente chegou num estágio tão deplorável que aí, o que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Muitas lideranças não querem voltar a ensinar, porque voltar a ensinar a essência do Evangelho, voltar a ensinar a doutrina da palavra, pode correr o risco de perder a metade da igreja. E aí, o homem que é vaidoso, não quer dizer que tinha 400 membros e agora tem 200. A vaidade humana não quer perder a metade da igreja porque ele está preocupado com a obra de crescimento da igreja, com a estrutura. Só que quando Jesus vier, irmão, tudo isso vai ficar aí. E vai um monte de gente para o inferno, inclusive o líder, porque ele não ensinou. Ou você acha que ele vai para o céu? Irmão, se eu negligenciar o ensino doutrinário da palavra de Deus para vocês, Deus vai requerer de mim.
Então eu não estou nem aí se eu estiver sendo bíblico, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, pode soar para você meio grosso isso aqui, mas se eu estiver sendo bíblico aqui para você, eu não estou nem aí se você não estiver gostando, eu não estou nem aí se você for embora dessa casa, porque o meu compromisso não é com você, é com o dono dessa casa, com o dono dessa obra, com aquele que me chamou, e ele me chamou para ensinar, para doutrinar, para levar você para o céu. Não tem outro caminho de te levar para o céu se não for por meio da doutrina da palavra de Deus. Eu nunca tive medo, irmãos. Quem está aqui, tem gente aqui que está desde o início. Está aqui a Leinha desde o início. Está ali o David e a Verônica desde o início. Tem tanta gente aqui desde o início. Está a Flavinha aí desde o início. A Flávia, líder trazendo a arca e adoração. Gente que está aqui, cadê ela? Aqui, ela aqui. Flavinha chegou aqui, tinha meses. A igreja. Eles são testemunha. Eu nunca negociei a palavra de Deus nesse ministério, irmãos. Eu nunca deixei de ensinar a palavra nesse ministério. São 17 anos ministrando a palavra, ensinando a palavra, sem medo de perder ovelha. Aliás, irmãos, para mim, eu vou falar para mim, tá? Para você ficar tranquilo. Para mim, uma pessoa que está dentro da igreja, que não se submete ao ensino da palavra, ele não é ovelha, para mim é bode, irmãos. Porque se você não se submete à palavra, se você não recebe a palavra, que é do Deus Todo-Poderoso, daquele que você entende que é o teu Senhor, então você não é ovelha, irmão, você não é discípulo. Não tem como ser, porque quem é se submete à palavra. Se submete à palavra, irmãos. Deixa eu te contar uma historinha minha. Eu fazia parte de uma certa igreja. Estava acontecendo algo com a liderança da igreja. E eu não estava confortável com aquela situação. Aí, para completar a história, escute isso aqui que eu vou falar para você. O que eu estou te ensinando, eu vivo, inclusive vivo desde quando eu era ovelha, como você é. Aí eu já estava pensando em sair da igreja para um outro ministério, procurar outro ministério, porque eu não estava confortável com aquela situação que estava acontecendo com aquela liderança. Aí o negócio piorou, Marcelo, quando começou um murmurinho dentro da igreja, que um grupo ia procurar o pastor fulano, que foi quem gerou a igreja, para remover o pastor. Aí sim, era até um caminho honesto, porque se tem uma liderança acima, essa liderança tem autoridade para tirar um líder que está agindo de forma errada. Então o problema não foi a pessoa ter procurado a liderança maior para remover o pastor que estava fazendo algo que, segundo os comentários, era errado. Mas quando falaram assim, que o meu nome, o meu, William, e de um outro irmão, ia ser sugerido para concorrer ao ministério pastoral daquela igreja. Aí que eu quis picar a mula mesmo, irmão. Falei, não, irmã. Você nem pensa em colocar meu nome nesse negócio aí. Eu não vim para cá para dividir ministério de ninguém. Se a irmã colocar, se a irmã me desobedecer, eu vou declinar na tua frente de todo mundo. Ó. Eu falei para a irmã que não era para colocar meu nome, eu declino meu nome desse negócio aí. Não participo desse negócio. E aí, nós pensamos em sair desse ministério. Aí, olha só o que a falta de conhecimento faz. Aí, eu não tinha o conhecimento profundo de autoridade como eu estou te ensinando. E foi nessa experiência que eu estou te contando agora que eu aprendi profundamente o que é princípio de autoridade. Aí eu falei assim, vamos para um outro ministério, mas eu não vou nem pedir a benção ao pastor. Porque já que ele está com esse erro, eu entendo que ele não pode colocar a mão em mim para me abençoar. Isso é o meu pensamento. Estou aqui contando a minha experiência para você. Pela graça de Deus, pela bênção do Senhor, eu tive a bênção de comentar com um amigo de trabalho que era pastor. E eu abri meu coração para ele, falei, rapaz, estou no ministério, está acontecendo umas situações assim. E a minha família, eu e minha família estamos orando para ir para um outro ministério, para a gente não participar desse momento que a igreja está vivendo,
que a gente tinha acabado de sair de um ministério indo para esse ministério, então a gente estava precisando de um refrigério. Então, participar daquele momento que a igreja estava vivendo, porque o negócio estava a ponto de rebeldia, de rebelião, de um auê dentro da igreja, irmãos. E aí nós vamos para outro ministério e a gente não vai nem pedir a bênção do pastor, porque já que, né, tudo está indicando que ele está com um erro X, nós não vamos pedir a bênção. Aí esse pastor falou assim: rapaz, não faça isso. Eu, como assim não faça isso? Ele: não faça isso. Você conhece o que é princípio de autoridade? Eu falei assim: mais ou menos. Ele: não faça isso. Se ele ainda é o pastor da igreja. Aí ele falou assim, ó, o caso desse pastor não era adultério, tá, irmãos? Não era adultério, ok? Não era adultério. Aí esse pastor que estava me ensinando, eu não era pastor ainda não, era ovelha. Ele disse assim: ainda que esse pastor tivesse em adultério, se ele fosse o pastor da igreja ainda, ele ainda é autoridade espiritual naquele lugar e sobre a sua vida. Aí talvez você fale assim: cara, mas isso é muito difícil de entender. É verdade. Eu também concordo com você, é difícil de entender. E aí eu saí, tu está pensando que eu saí dali convencido de que, não, eu já saí dali e falei assim: não, isso não é possível. Isso não encaixa. Como que esse cara está em maldição? Como que ele... Aí eu fui, aí ele falou comigo, ele me indicou o livro. Procura o livro Autoridade Espiritual do Altmani. Hoje existem outros livros, mas na ocasião era o livro, assim, que todo pastor e teólogo que se interessou pelo assunto leu e lê, e ele é até hoje o livro de referência. Foi o primeiro livro, talvez, que foi escrito no meio cristão sobre o assunto autoridade. E acho que esse livro é de 1940 e 1950. Aí eu fui ler sobre o assunto. Aí sabe qual foi a maneira que eu fui convencido? Do que eu vou te dizer agora. Talvez até a gente cite isso no futuro aqui. Quando a gente olha para a história de Davi e Saul, a gente compreende o que eu vou dizer para você, que foi onde eu entendi. E antes de ir para um outro ministério, eu fui lá e pedi a bênção do pastor, que segundo as acusações, e tudo indicava que aquilo que estava sendo levantado era fato. Aliás, foi depois concretizado, aí realmente depois o pastor teve que deixar o ministério, porque foi realmente provado que aquela situação que estava sendo levantada era real. Mas quando eu saí de lá, ele era o pastor, eu fui lá e pedi a bênção, e saí debaixo da bênção para um outro ministério, que foi o último ministério que eu fiz parte, né? Eu saí desse ministério para um outro ministério, que foi o último ministério que eu fiz parte antes de começar o Ministério Batista Betel. E aí, quando você encontra ali, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta e responda. Se você sabe, você responda. Saul foi ungido por Deus para ser rei, sim ou não? Sim. Ele foi ungido por Deus para ser rei. Ele foi um rei segundo o coração de Deus? Não. Mas ele foi rei porque o povo pediu. Deus foi lá e concordou, né? Cedeu e foi lá e ungiu Saul rei. Aí você já conhece a história de Saul, né? Que ele fez rebelião e ainda quis vir com argumentação barata, né? Porque Deus falou: vai lá, destrói todo mundo e não traz nada, porque era comum ir para a guerra e trazer os despojos da guerra. Você vai lá e mata todo mundo e não traz nada. Ele vai lá e faz diferente. Traz o rei ainda salvo e pegou as preciosidades daquela nação e trouxe. Quando Deus fala com Samuel para corrigir ele não... o que eu trouxe foi para sacrificar para o Senhor. Irmão, Deus não aceita sacrifício de rebelde. Não, Senhor, eu vou te dar 1 milhão, vou dar 1 milhão para a tua obra, Senhor.
Se tu não está na obediência, tu não compra Deus, meu amigo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você não está entendendo esse negócio. Aí, a Bíblia diz, escute isso. A Bíblia diz que Deus rejeita Saul. E o Espírito de Deus sai dele. Se retira dele. Na antiga aliança, o Espírito Santo não habitava como habita hoje. Mas o Espírito de Deus era com reis que se dobravam ao Senhor, quando estavam alinhados com Deus, sacerdotes e profetas que estavam conectados com o Senhor. Por isso que Davi, quando ora lá depois de pecar, não retires de mim o teu Espírito. Hoje essa oração não se pode fazer mais, que o Espírito não se retira de nós. Mesmo quando pecamos, nós apagamos ele. Nós tornamos ele inoperante dentro de nós. Ok, voltando para cá. Saul fica numa condição tão espiritual, tão ruim, que ele fica muitas vezes aqui endemoniado. Ao ponto que Deus tem que usar Davi para, quando tocar a harpa, os demônios saírem. Então agora vamos aqui comigo. Saul já estava rejeitado por Deus. Saul estava endemoniado. Todavia, entretanto, ele ainda era rei. Aí, quando ele começa a ter lá inveja de Davi, ele começa uma perseguição implacável contra Davi e tenta matar algumas vezes, sim ou não? E aí, queridos, nessa trajetória, Davi também teve a oportunidade de matar quem? Saul. E numa delas, e aí foi a última, até profetada teve. Teve profetada também. Porque quando, pela terceira vez, se não me falha a memória, ele tem a oportunidade de matar Saul, eu acho que a Joabe profetiza para ele e fala assim, ó: o Senhor entregou o inimigo nas tuas mãos. Viu? Teve profecia ali, ó. Falsa, mas teve. Se Davi não está ligado, irmãos, na terra dos viventes com o papai, é mesmo. Oh. E aí vamos aqui, irmãos. Davi tinha razão para matar Saul, sim ou não? Sim. Afinal de contas, o cara também tentou matar ele 3 vezes. Só que quando vem a falsa profecia do seu servo e diz, olha, o Senhor entregou nas suas mãos o teu inimigo, ele devolveu com uma outra resposta e dizendo o seguinte: quem se levantaria contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Ou seja, Davi sabia o que era autoridade espiritual. Embora ele estava em pecado, Saul, embora ele estava sem o Espírito de Deus, Deus não revoga a unção. Uma vez que Deus libera unção, ele não retira a unção. No mundo espiritual, ele ainda era o rei de Israel, ele era uma autoridade. E te digo com toda certeza, não está na Bíblia, mas pelo conhecimento da palavra, se Davi mata Saul, ele não teria sido rei. Ali acabava todo o plano de Deus com ele no reinado. E ele não se levanta contra Saul. E se ele era um rebelde, um usurpador, aí que ele mataria mesmo Saul, porque ele viria ali a oportunidade de ser rei. Mas ele disse: quem ficaria impune ao se levantar contra o ungido do Senhor? Se você não aprender com o que eu estou te dizendo, irmão, porque eu aprendi. Porque quando eu aprendi, um pastor me doutrinou ali, me ensinou. E eu fui buscar conhecer o que ele estava me dizendo. E eu vi que o que ele estava me dizendo estava na Bíblia, irmãos. Não tinha mais o que eu achava, o que eu pensava, não. Caiu por terra. Caiu por terra, irmãos.
Ele era ungido de Deus, ele ainda era o pastor da igreja, então eu tinha que ir lá e pedir a bênção dele. Então, amado, isso é para você entender o quanto é sério. Então, você quer conhecer o que é rebelião? Vai para a Bíblia. Como agir em casos de rebelião? Vai para a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar exatamente tudo sobre o assunto. O simples fato de uma pessoa se proteger de um líder corrupto não faz dele um infiel ou um rebelde. Infelizmente, existem alguns líderes no reino de Deus que perderam a sua unção, a sua santidade e o seu temor a Deus e tentam proteger a posição que têm, amaldiçoando as pessoas que não querem ser coniventes com seus pecados contra Deus e contra o seu povo. Esta série de autoridade espiritual não tem o propósito de proteger de pessoas assim. O propósito dessa série ela se dá pela urgência do Espírito Santo em proteger autoridades legítimas, estabelecidas por Deus, para conduzir o rebanho do Senhor em vitória. O requerimento primordial para que alguém se encaixe no perfil acima está em Jeremias 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Deus não está endossando qualquer pessoa só por ela estar em posição de liderança. Deus protegerá quem Ele chamou e estabeleceu. Sendo assim, como identificaremos corretamente infidelidade, rebelião, traição da igreja? Então, o que ele está dizendo aqui nessa parte do estudo? Não há nenhum problema em você, ao identificar biblicamente que uma liderança não está de acordo com Deus, você querer sair debaixo dessa autoridade. Isso não há problema nenhum, não é nenhum pecado você fazer isso. Isso não é se levantar contra uma autoridade. E eu sou extremamente contrário a qualquer pastor, não ao pastor, mas a atitude que eu vou dizer, a atitude de um pastor, que uma vez que uma pessoa queira sair debaixo da autoridade dele, porque entendeu que não está se encaixando com aquilo que ele acredita, e amaldiçoe a saída dessa pessoa. Um líder, para mim, que amaldiçoa a saída de qualquer pessoa, ele está fora da visão do reino de Deus. Eu penso que nem o rebelde ele tem que amaldiçoar. Ele pode até não abençoar a saída. Quer ir embora? Ok. Vai. O rebelde está indo embora? Ok. Mas não amaldiçoa. E se alguém entendeu que não é para continuar no ministério X ou Y, porque entendeu que de alguma maneira que a liderança não está sendo bíblica, desde que ele não fez montinho na igreja, que ele não fez nenhum tipo de rebeldia e rebelião, ele quer sair, que foi o que eu fiz 2 vezes, quando eu entendi que eu não estava conseguindo entender a linguagem da liderança, eu preferi sair para não contaminar ninguém. Então, vai na bênção, sem problema. É isso mesmo, eu acho que ninguém tem que continuar sendo liderado por alguém que você não confia. Eu te dou esse direito, você que é a ovelha desse ministério aqui. Se em algum momento você entender que eu não estou sendo bíblico, que eu não estou sendo correto, que eu não estou te pastoreando da forma devida, você tem liberdade para orar e pedir o Senhor um direcionamento para ir para um outro ministério. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu vou concluir aqui nesse ponto. Então, como nós podemos identificar corretamente infidelidade, rebeldia, traição e rebelião? Infidelidade, diga comigo assim, infidelidade é a capacidade de perseverar na visão de um líder. Comigo, rebeldia é a ação de não se submeter à autoridade espiritual. Diga comigo, traição é uma atitude ativa contra uma visão, um projeto, um estilo de liderança de um líder.
para que haja traição, a pessoa tem que representar um papel falso de companheirismo, mas na verdade ser o oposto daquilo. Amém? E eu vou concluir com essa última aqui. Rebelião é a ação de tentar derrubar um líder da sua posição de autoridade. Deixa eu te dar uma boa notícia. Todas as aulas que nós vamos dar aqui do programa do discipulado, que depois vai ser recortado para a gente fazer, não sei se a palavra é book, vou usar aqui o book do discipulado, vai acompanhar o PDF do conteúdo, tá bom? Então, todo mundo da igreja, quando tiver tudo pronto, vai ter acesso aos vídeos e ao conteúdo em PDF para você estudar. Então, isso é muito bom. Então, assim, que você tenha recebido da parte de Deus, essa palavra, que você guarde essa palavra no seu coração, e semana que vem nós vamos continuar esse estudo, falando sobre a rebelião e a cobiça, falando sobre a rebelião e a falta de temor, falando sobre o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, o exemplo de Davi, as consequências eternas, e aí a gente vai concluir a aula de hoje, amém? Então, semana que vem, eu vou procurar me ater mais ao conteúdo e contar menos experiências, porque eu creio que as experiências que eu contei hoje aqui, desde o início, foram suficientes para você entender este assunto desta aula que vai concluir semana que vem, amém? Então, que Deus te abençoe e você receba da parte de Deus em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso, você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.